Olá, Muito boa tarde a todos, boa tarde, Elizabeth. boa tarde. Acho que já podemos dar inícios, talvez aguardar mais um minutinho. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Acho que já são 2:02, podemos dar início já à apresentação de hoje. Uhum. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas. Meu nome é Elizabeth Adriana Dudziak e eu atuo na área de eventos e treinamentos da Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo. Para nós é muito importante essa parceria com os fornecedores, principalmente Elsevier, em relação às plataformas e bases de dados. A plataforma Saival é uma das mais interessantes que eu conheço em relação à análise da produção científica das universidades e também como um instrumento de busca e pesquisa em diversas áreas de conhecimento, inclusive tendências de pesquisa internacional, né? Então, recomendo muito que vocês fiquem até o final deste evento. Nós estamos sempre à disposição para atendê-los. E aqui hoje teremos, então, a Thais Vick, é especialista nessa plataforma, nessa solução, Saival, assinada pela Universidade de São Paulo e acessível por meio de computadores autorizados da instituição. Então, eu só posso agradecer a Thais, toda a equipe da Elsevier, todas as pessoas que aqui hoje estão presentes, para aprender um pouco mais sobre essa sensacional ferramenta, que eu gosto muito. Então, eu desejo a todos um bom trabalho. Thais, muito obrigada. E você está agora com a palavra. Obrigada. Muito obrigada, Beth, pela introdução, obrigada pelo gentil apoio e organização desse evento. Sempre os eventos tão impecáveis aí da USP, em termos de organização e apoio ao nosso trabalho. Muitíssimo obrigada. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse evento. A ideia hoje é mostrar para vocês, eu sei que tem muitos pesquisadores aqui, alguns docentes, bibliotecários. A gente vai passar por várias estratégias para mostrar para vocês as principais funcionalidades da solução. É uma solução muito completa, então a gente tem infinitas possibilidades de análise, mas a ideia hoje é passar pelas principais. A USP assina todos os módulos, é uma solução modular, né? A USP assina todos os módulos da solução, então vocês têm aí o pacote completo da solução. E fiquem à vontade para usar o nosso chat para deixar as dúvidas de vocês, ou Q&A. Quem quiser, depois, ao final da apresentação, inclusive, eu posso abrir o microfone, quem quiser fazer a pergunta por microfone, fiquem à vontade. Então, a ideia é deixar um final da apresentação, no finalzinho, né, da apresentação, um espaço para as perguntas de vocês. Alguns recadinhos rapidamente antes de iniciar. Até amanhã, todos vocês receberão a gravação desse evento, podem compartilhar com seus colegas, receberão também todo o apoio aí da equipe da ABCD para certificado e toda essa parte de material pós-apresentação. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, também vou deixar o meu e-mail no final da apresentação. A gente sempre está trabalhando de forma direta com todos vocês. Então, pessoal, vejam que a solução está dividida por módulos, né? Nós temos essa visualização modular da solução. Cada módulo tem um objetivo de análise específico. Eu vou entrar aqui no módulo de overview e mostrar algumas das principais funcionalidades desse módulo para vocês. Basicamente, como a gente trabalha no Saival, né? Eu já vim direto para a solução porque tem muita coisa para a gente explorar hoje, né? A gente só tem uma horinha.
mas tem muita informação importante. É uma solução, pessoal, que atende não somente a alta gestão institucional, né? A gente tem órgãos governamentais utilizando a solução, a CAPES, inclusive, utiliza para avaliar os programas de pós-graduação no Brasil. Então, ela é uma solução que atende desde a alta gestão organizacional até um único autor. Então, eu, por exemplo, muito antes de estar vinculada ao Elsevier, já utilizava o Saival para pensar estrategicamente as minhas futuras publicações, no pós-doutorado, e outros tipos de análise. Então, ela atende também um único autor, atende bibliotecários, a gente consegue gerar relatórios. Então, trabalhos burocráticos que levariam meses, aqui no Saival a gente faz em 2 minutos. Então, é muito interessante. Nessa parte esquerda da tela, eu tenho os ícones que representam todas as entidades que eu consigo analisar. Eu tenho vários níveis de análise no Saival. Eu posso analisar o perfil de uma instituição ou criar grupos de instituições. Eu, por exemplo, criei o CAPES Print para CAPES, que são as 36 instituições que trabalham nesse projeto de internacionalização. E aí a gente consegue analisar o desempenho dessas instituições. Depois, o segundo ícone, eu posso analisar um perfil de um único autor ou criar grupos de autores. Então, as instituições têm criado os seus grupos de pós-graduação, e vocês podem criar aí o grupo de vocês de um projeto específico, grupos de doutorandos, pós-doutorandos, mestres, qualquer tipo de grupo vocês podem criar aqui, grupos de autores no Saival e analisar o desempenho desses grupos, e pensar também, fazer comparações com seus pares, enfim, tem muita possibilidade aqui. O próximo ícone, Publication Sets. Então, eu consigo criar conjuntos de documentos personalizados. Por exemplo, eu estou interessada somente em um quartil de revista específico, somente trabalhos de acesso aberto, somente trabalhos de colaboração internacional. Eu vou criando esses filtros, chego na quantidade de documentos que eu estou interessada e salvo esse conjunto como uma entidade analisável. Então, aqui ela fica da mesma forma que eu consigo analisar uma instituição, eu consigo analisar um conjunto específico de documentos, de acordo com as minhas demandas de análise. Aqui o próximo ícone, países e grupos de países. Então, vejam, eu consigo analisar BRICS, América Latina, né, países individualmente ou todo o mundo, né? Isso para quem faz trabalhos aí de levantamento sistemático de literatura, tem muita coisa aqui legal para ser explorada também. Esse próximo ícone eu gosto muito, particularmente, porque nós dividimos, né, Elsevier dividiu a ciência em temas de proeminência mundial. Então, antes a ciência se dividia somente em grandes áreas e sub-áreas de conhecimento, né? E agora a gente tem aqui a divisão por temas, então é como se a gente estivesse fazendo uma análise, uma busca pela nossa linha de pesquisa. Então, você como único autor, ou bibliotecário, enfim, ou chefe de departamento, você pode explorar os temas com mais ímpeto no mundo e analisar a sua linha de pesquisa e pensar estrategicamente os seus futuros trabalhos. Aqui você consegue, com uma busca com uma única palavra-chave, você consegue encontrar as melhores revistas para publicar, colaboração internacional, como fazer construção de títulos, resumos e palavras-chave baseados em nuvens de frases-chave de relevância mundial. Então, a gente vai passar por isso também hoje aqui. Research Areas, a gente tem aqui definidos algumas estratégias de busca. Por exemplo, eu consigo visualizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente tem essas queries criadas, né? Nós criamos essas search queries para 2020 e 2022, para cada um dos objetivos da ONU. Então, eu consigo saber as contribuições de qualquer documento em qualquer parte do mundo para um determinado objetivo da ONU. E, por último, nesse último ícone, ficam as fontes Scopus, ou seja, as revistas que estão indexadas na base de dados Scopus. Vejam que o Saival é alimentado por Scopus por dois motivos, porque Scopus atualmente é considerada, em termos de conteúdo, a maior base de dados de literatura científica revisada por pares em todo o mundo. São mais de 88 milhões de registros de documentos, né? Então, é considerada a maior do mundo em termos de cobertura e conteúdo. Então, tudo que está em Scopus estará disponível para vocês aqui para análise no Saival. E perfil de instituição e de autor, qualquer autor que já tenha publicação em revista indexada, automaticamente o seu perfil você encontrará aqui no Saival, tá?
Então, eu vou começar uma rápida demonstração com o perfil da USP, e depois nós vamos para o perfil de um autor e como criar grupos de autores. Então, eu faço uma busca pela sigla, abro o perfil da instituição. O Saiba vai nos mostrar aqui todo o perfil institucional, e é muito intuitiva o uso da solução, tá? Na parte superior, você tem a possibilidade de selecionar um período de tempo que você quer analisar. O módulo de overview trata do estado da arte, então a gente já tem pré-definidos esses intervalos de tempos. Mas no módulo de benchmarking, que nós vamos trabalhar em seguida, vocês conseguem personalizar o intervalo de tempo. Então, por exemplo, a CAPES trabalha com o quadriênio, né? 2017, o último quadriênio foi 17 a 2021. No benchmarking, a gente consegue ir personalizando de acordo, desde 1996 até os dias atuais. E aqui do lado direito, nós poderíamos, qualquer tipo de análise, visualizar por uma grande área ou uma sub-área específica. Se eu seleciono aqui, por exemplo, dentro da medicina, eu tenho 49 sub-áreas. Então, eu poderia visualizar a USP, todos os seus indicadores, de acordo com uma grande área ou uma sub-área específica. Vejam na parte superior que eu tenho todas as possibilidades de análise ficam nessa linha na parte superior da tela. Então, eu quero saber tudo sobre os autores da USP, clico em Authors. Quero saber tudo sobre as publicações, Published. Então, aqui na aba Published, a gente tem uma sublinha com várias outras possibilidades. Então, dentro de publicações, quais são os quartis de revistas? By Journal Quartile. Então, aqui eu tenho, nesse link, nós temos a divisão, eu estou visualizando, de novo, né, visualizando a USP na sua totalidade, mas eu poderia estar considerando aqui uma sub-área de conhecimento dentro de uma grande área, tá? E aqui os números estariam refletidos de acordo com a nossa seleção. Estou interessada, então vejam, por exemplo, o primeiro quartil de revistas, né, as top 25% no mundo, a gente tem aqui quase 64 mil publicações da USP, e tudo que está em azul é clicável, então eu tenho acesso a esses documentos. Aqui a gente tem várias outras opções, by SDG, então aqui estão os objetivos da ONU, a gente consegue ver a contribuição da USP para os objetivos da ONU. Eu tenho aqui a informação por tabela ou por esse gráfico que traz um índice de atividade relativa, e a gente consegue comparar com o Brasil aqui, ó, Compare to Brazil. Então, vejam que interessante. Ele traz a USP aqui em azul, o Brasil em vermelho. Então, ele mostra que a USP ela segue mais ou menos a atividade relativa em relação ao Brasil, né? E aqui o mundo está valorado pelo número 1 em termos de quantidade de documentos. Então, aqui a gente tem a contribuição para cada um dos objetivos da ONU. E isso tudo, pessoal, só dentro de uma única aba aqui em um único módulo, né? Na aba colaboração, por exemplo, collaboration, e todo esse mesmo passo a passo que eu estou fazendo com a entidade USP, vocês podem aplicar para qualquer outra entidade aqui do lado esquerdo da tela. Um perfil de um autor, um país, uma revista, tudo é aplicável para qualquer outra, esse mesmo passo a passo. Então, por exemplo, aqui no caso da USP, em termos de colaboração, a gente tem os índices para colaboração internacional, nacional, institucional, os trabalhos sem coautoria, e isso reflete a colaboração, o modo de colaboração reflete um pouco nessa métrica Field Weighted Citation Impact, que é uma métrica, se a gente traduzir literalmente, impacto da citação ponderada por campo de conhecimento. Essa métrica é valorada pelo número 1, e tudo que estiver acima de 1 está acima da média mundial esperada de impacto de citações. Então, vejam, quando a USP colabora em modo internacional, aqui com mais de 37%, né, dos seus trabalhos, esse impacto vai para 1,82, ou seja, 82% de impacto de citação acima da média mundial esperada. E, de novo, pessoal, eu consigo conhecer esse conjunto de documentos. Então, vou fazer um clique aqui nesses 56 mil documentos de colaboração internacional da USP, e ele vai nos mostrar aqui, acho que ele vai demorar um pouquinho, porque são muitos documentos. Deixa eu ver se a gente tem outra opção para não tomar o tempo de vocês.
Ah, ele já mostrou aqui. Então, perfeito. Olha, eu já estou com a lista de... ele voltou. Vamos lá de novo. Eu vou selecionar uma sub-área para ser mais rápido aqui. Vou selecionar a engenharia. E agora a gente tem aqui 5.000 documentos de colaboração internacional. Então, vejam, do lado esquerdo agora da tela, eu tenho os filtros. Então, por exemplo, eu estou interessada, sou da engenharia, estou interessada em analisar esses documentos de colaboração internacional. Eu quero os últimos 3 anos, então seleciono aqui os filtros. Somente os trabalhos de acesso aberto, Open Access. Eu quero somente artigos, então aqui em Publication Types eu tenho os tipos de documento, né, que eu posso analisar. Eu poderia analisar um campo de conhecimento específico, né, dentro da engenharia, ou relacionado à engenharia, né, essas são áreas interdisciplinares. E aí eu aplico esses filtros, Apply Filter. Então, vejam, eu vou criando um conjunto de documentos específico de acordo com a minha necessidade de análise. E aqui eu fiz os filtros, eu posso, na parte superior, salvar como um publication set, um conjunto de documentos. Então, vejam, aqui ele traz o título como sugestão, publicações da USP dentro de colaboração internacional, dentro da engenharia. Eu fiz mais filtros, eu coloquei de 2019 a 2021, considerei somente os trabalhos de acesso aberto, Open Access, e estou considerando somente artigos. Então, eu completo aqui o meu título e crio esse conjunto de publicações, Publication Sets. Então, vamos lá agora visualizar esse Publication Set. Ele fica disponível, pessoal, aqui nesse terceiro ícone, Publication Sets. Vejam, aqui está, deixa eu achar aqui o que a gente acabou de... Aqui está, ó, que a gente acabou de criar juntos, publicações da USP, dentro de engenharia, dentro de colaboração internacional. Então, agora, vejam, ele virou uma entidade analisável. Nós podemos abrir aqui o perfil dele e conhecer tudo sobre esse conjunto de documentos específicos. Então, todas essas possibilidades de análise na parte superior da tela, eu tenho acerca desse conjunto de documentos específicos. Eu estava mostrando para vocês o perfil da USP, agora eu vou para o perfil de um autor. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o Carlos Raimundo, que é um autor peruano. Eu posso fazer a busca aqui, tá? Em Researchers and Groups, na aba Search, eu tenho a busca, tá? Define a new researcher. É que eu já tenho alguns ali pré-definidos, só para ficar mais rápida a apresentação. Mas aqui, em definir um novo pesquisador, você faz a busca por um pesquisador. Como eu disse, qualquer pesquisador que tenha publicações em revistas indexadas, você automaticamente conseguirá visualizar o perfil desse autor. Eu vou remover aqui engenharia, porque eu não sei se o Carlos é da engenharia, então fiquem atentos aqui aos filtros que vocês colocam, tá? E tem uma funcionalidade exclusiva, nossa, muito interessante aqui na aba Publicações. Na sublinha, a gente tem uma subfunção aqui, ó, by authorship type. Então, é uma análise por tipo de autoria. E é muito interessante isso, principalmente para chefes de departamento, quando a gente vai fazer algum tipo de concurso, tem uma funcionalidade interessante. Vejam, nesse período dos últimos 10 anos, o Carlos publicou 222 documentos, mas ele não é primeiro autor em nenhum dos seus documentos. Então, isso é muito interessante, né? Claro que cada área tem as suas especificidades, cada campo de conhecimento trabalha de uma maneira, dependendo da longevidade da carreira do autor, ele trabalha de uma maneira diferente, né? Ele só orienta trabalhos. Então, isso é muito específico e particular de cada área. Não vamos entrar nesse mérito de discussão, mas é só para que vocês tenham a ideia de que é possível fazer esse tipo de análise aqui por contribuição, tipo de autoria, né, dentro do seu conjunto de trabalhos, né? Quão importante é a contribuição desse autor para o seu conjunto de documentos. Então, aqui a gente consegue visualizar esse tipo de informação. E aí tem a mesma coisa aqui, com artigo de revistas, visualizações, citações, colaboração do Carlos em nível nacional, institucional, internacional. Então, aqui vocês podem explorar esses conjuntos. Aqui nessa aba Tópicos,
eu consigo visualizar aqueles temas de proeminência mundial que eu estava falando para vocês. Então, são vários, o Saigon tem vários caminhos que a gente pode trabalhar, né? Eu consigo pensar em tópicos de proeminência mundial, esses temas de proeminência mundial, em nível institucional, em nível de países, em nível de um único autor. O Carlos, nesses últimos 10 anos, tem contribuído com 116 temas de proeminência mundial. E aqui a gente tem a lista. Eu posso visualizar eles em formato de clusters. Claro, um cluster é uma parte mais macro. Dentro de um cluster eu posso ter 200 tópicos, 300 tópicos. E o tópico, né, é a parte mais micro. Então, seria uma especificidade dentro da nossa linha de pesquisa. É assim que a gente cria esses tópicos. Como nós mapeamos esses tópicos, né? Como eles foram criados? Com base em padrões de citação. Então, se eu, por exemplo, publiquei um trabalho no campo de inovação tecnológica, todos os trabalhos que estão citando o meu trabalho estarão dentro de um mesmo tópico ou dentro de um mesmo cluster de tópicos, tá? Então, essa é a forma como a gente associa os trabalhos. E aqui a gente tem a proeminência, o percentil de proeminência de cada tópico. Quanto mais próximo de 100 mil, aqui vocês estão vendo 97 mil, 99 mil, quanto mais próximo de 100 mil, mais ímpeto tem esse tópico no mundo. Então, eu vou clicar aqui nessa barrinha laranja, desse de 97 mil, que é um tópico do Carlos, né? Essa é a combinação de métricas que a gente usa para chegar na proeminência, no cálculo da proeminência de um tópico. Então, por exemplo, aqui contagem de citações, visualizações e site score das revistas. E aí, com essa combinação, a gente chega no ímpeto do tópico no mundo, né? Esse ímpeto é diferente de importância, né, pessoal? A gente tem, por exemplo, no Brasil, temas como dengue, não necessariamente ele é importante na Europa. Então, nesse ímpeto, a gente está falando de o momento do tópico no mundo em termos de visualização, citação. E aqui vocês podem visualizar os temas, os mais de 100 temas de proeminência do Carlos, ou de qualquer autor, ou de qualquer instituição, de qualquer país, em duas possibilidades, analisar a atividade do pesquisador ou analisar em mais detalhes, e aí ele nos leva para o módulo de tendências. Mas eu vou entrar no módulo de tendências com vocês por um outro caminho, fazendo uma busca por palavras-chave, tá? Passando agora, eu acho que para a parte mais interessante da nossa apresentação, eu quero passar para vocês com duas partes, a criação de um grupo, fazer um benchmarking desse grupo, e depois a gente vai para essa aba aqui de tópicos de proeminência mundial para a gente analisar a nossa linha de pesquisa específica e pensar as nossas futuras publicações. Então, eu vou criar um grupo com vocês agora, né? Vocês podem criar grupos de autores aí, TPGs, enfim, qualquer grupo que vocês queiram. O que eu preciso, pessoal? Uma planilha super simples como essa, 3 colunas, o título de cada coluna exatamente como está aqui em inglês, para que o Saiba possa identificar essa informação. Primeira coluna, a gente só completa o nome e sobrenome de cada autor, que vai fazer parte do nosso grupo. Segunda coluna é o ID do autor na base de dados Scopus, o Scopus ID. Para quem ainda não conhece esse número, é muito fácil de encontrá-lo. Se a gente faz uma busca em Scopus pelo autor, cada autor tem o seu ID, né, o seu identificador. Então, agora eu estou aqui em Scopus, vou fazer uma busca pelo meu nome, como exemplo aqui, e rapidamente a gente encontra esse ID do autor, tá? Eu seleciono, faço um clique aqui no meu nome e ele abre o meu perfil em Scopus. E esse é o meu Scopus Author ID. É esse número aqui que fica logo abaixo da afiliação do autor. Com esse número, a gente já pode preencher esse arquivo super simples. E se vocês tiverem depois, não lembrarem do passo a passo, vocês terão uma gravação para recordar depois, tá? E a próxima coluna, como vocês quiserem nomear o grupo de vocês. Então, um grupo de uma linha de pesquisa específica, o nome da linha, isso é critério de vocês. Pessoal, agora a gente vai com esse arquivo. Com esse arquivo a gente vai voltar no Saival.
Nessa parte superior da tela, nessa seção chamada Mais Saival, é uma seção única de cada usuário. É aqui que você cria as suas entidades. Então, tudo que você cria no Saival fica registrado aqui. Nós criamos um Publication Set. Se você clicar nesse ícone, você verá esse seu Publication Set aqui. Nós agora queremos criar um grupo de autores. Eu vou clicar no ícone de pesquisadores e grupos. Na parte superior aqui do Mais Saival, clicar em adicionar novo, importar pesquisadores, import researchers, e nessa parte, nessa tela aqui em cinza, eu posso rapidamente trazer o meu arquivo para importação. Então, é muito rápido o processo. Vejam, em menos de 2 segundos, ele importa aqui, já tem os autores do meu arquivo importados para o Saival, e eu já posso começar a analisar esse grupo que eu criei. Clico em próximo passo, ele vai aqui gerar a estrutura dos grupos. Vai nos mostrar a estrutura do grupo A, B e C. E a gente agora vai fazer com esses 3 grupos, usar esses grupos no módulo de benchmarking. Aqui estão, ó, grupos A, B e C criados, vou salvar e finalizar. E nós temos aqui agora a possibilidade de selecionar esses 3 grupos e analisar no módulo de benchmarking. Vou mostrar para vocês rapidinho duas opções. Seleciono o grupo A, quero compartilhar com o meu colega que faz parte do grupo, por exemplo. Seleciono o grupo, clico em Share, e com o e-mail institucional, @usp, no caso de vocês, o seu colega pode visualizar ou editar o grupo. E aí, pessoal, a gente, com esses grupos criados, a gente tem infinitas possibilidades de análise dentro do Saival. Se eu preciso editar esse grupo, tenho aqui a opção, nesse lapisinho, editar essa entidade, abrir o editor, e agora ele vai me mostrar aqui o grupo A do lado direito da tela e as possibilidades de adicionar um autor do lado esquerdo. Então, eu vou buscar aqui pelo meu perfil. Arrasto o meu perfil para cima do título do grupo A. E agora eu já faço parte do grupo A. Então, uma vez que vocês tenham o grupo criado, vocês podem editar esse grupo, né? Adicionar um novo autor, um autor saiu. A gente clica aqui no xizinho, já remove o autor. É muito fácil e rápido o processo de edição de grupos, tá? Então, as universidades têm feito isso para o processo de autoavaliação institucional. As universidades têm criado os seus PPGs no Saival e pensado aí, feito todo o processo de autoavaliação institucional com esses grupos. Eu vou selecionar os 3 grupos A, B e C, aqui selecionando nas caixinhas, vou clicar em Edit Panel e na última opção, visualizar esse conjunto no módulo de benchmarking. Clicando nessa opção, ele vai computar, popular esses grupos automaticamente aqui no módulo de benchmarking. Então, vejam, agora nós já vamos fazer uma possibilidade de análise de exemplo aqui para vocês no segundo módulo. A gente saiu do overview e fomos para o benchmarking agora, o segundo módulo. Eu estou comparando, pessoal, os grupos A, B e C, vejam aqui. Eles já estão populados aqui. Como eu disse para vocês lá no início da apresentação, eu poderia analisar esses grupos desde 1996 até os dias atuais. O quadriênio CAPES, que eu falei para vocês, 2017 a 2021, por exemplo, né? Então, os coordenadores de área utilizam o Saival para isso aqui. É uma das análises, né, que eles fazem. Eu vou usar aqui 2010 a 2021. E eu tenho, pessoal, a possibilidade, eu estou usando como exemplo 3 grupos de autores. Eu não necessariamente preciso usar o benchmarking para fazer comparações. Eu poderia selecionar somente uma instituição, somente um país, ou comparar vários países, uma revista ou várias revistas, o meu perfil de autor, e pensar aí todas as mais de 30 conjuntos de métricas que a gente tem aqui. Então, a comparação aqui é só um exemplo das coisas que a gente pode fazer aqui, das análises no benchmarking. No eixo Y, eu vou selecionar uma métrica.
A gente vai fazer uma combinação aqui de 3 métricas, mas são mais de 30 conjuntos de métricas, então as possibilidades são infinitas. Vocês podem ir combinando as métricas aí de acordo com o que vocês precisam. Inclusive, isso é interessante para vocês desenvolverem aí um currículo, mostrar aí o desempenho, né, ao longo dos anos, enfim. Para agências de fomento aqui, né, tem tudo isso serve de possibilidade. Eu vou usar aqui no eixo Y, vou diminuir um pouquinho a tela. No eixo Y, eu vou usar uma métrica de colaboração. Seleciono a opção colaboração. Aqui eu poderia selecionar colaboração nacional, internacional, institucional, os trabalhos sem coautoria, e poderia limitar a minha análise por tipo de documento, somente artigos, livros e capítulos de livros, trabalho de conferência. Eu selecionei a métrica colaboração internacional. No eixo X, eu vou combiná-la com uma outra métrica. Então, aqui, vejam que elas estão classificadas por tipo de análise. Dentro de citações, vejam a quantidade de métricas que a gente tem aqui relativas à citação. Eu vou usar a que eu expliquei para vocês lá no início da apresentação, Field Weighted Citation Impact. A métrica que é ponderada por campo de conhecimento, impacto da citação ponderado por campo. Eu poderia incluir ou excluir autocitações, né? É uma opção. E agora eu vou visualizar uma terceira métrica. Vou considerar, por exemplo, Scholarly Output, que é a quantidade de documentos publicados. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca de objetivo e cálculo da métrica, sempre vem uma explicaçãozinha aqui, junto da seleção da métrica. Scholarly Output é o número de publicações de uma entidade selecionada, ou seja, conjunto de documentos. Se eu ainda tenho dúvida, eu tenho esse link que nos leva para uma explicação em mais detalhes. Então, como foi feito o cálculo da métrica, qual é o objetivo de cada métrica. Então, tudo tem explicaçãozinha bem detalhada aqui para vocês no SciVal. Eu vou selecionar Scholarly Output, e agora eu tenho a comparação entre os grupos A, B e C, de acordo com essas 3 métricas. Nós estamos visualizando aqui por esse gráfico, né? Eu posso clicar aqui em Timeline Motion Chart, Show Trail, e clico em Play. Vejam que interessante, ele mostra a evolução dos grupos, o caminho percorrido em termos dessa combinação de 3 métricas ao longo desse período de tempo que a gente está analisando, né? De 2010 a 2021. E além de mostrar a evolução, você pode exportar aqui essas análises em modo XLS, CSV e imagem animada. Então, se você quiser utilizar esse tipo de análise como um GIF, né, para uma apresentação, tem essa possibilidade aqui para exportar. Pessoal, para quem é bibliotecário, aí, por exemplo, vocês podem fazer essas análises de PPGs ou de qualquer autor ou instituição e adicionar essa análise aqui na parte superior da tela, qualquer análise no SciVal, você tem essa possibilidade de adicionar ao módulo de relatórios, Edit Reporting. E aqui ele traz o título, né, como sugestão, eu vou clicar em adicionar a um relatório e vou criar um novo com vocês. Create New Report. E vou chamar de USP Teste 1. Clico em salvar. E nós acabamos de criar um relatório. Ele vai ficar disponível aqui nessa aba Reporting. Então, ao final da minha análise, eu vou fazendo as análises e vou jogando para esse Edit Reporting. A hora que eu terminar todas as análises, o relatório está pronto. Então, nós não temos que ficar montando relatório. O relatório sai prontinho para você baixar ou editar. Então, é muito prático toda e qualquer análise no SciVal. A mesma análise nós temos por tabela, e eu tenho esse heatmap aqui do lado superior direito, que ressalta as informações mais importantes. Então, aqui está a comparação entre os 3 grupos com as 3 métricas, e os valores para cada uma delas mais expressivos estão ressaltados aí nesse heatmap. De novo, Edit Report, em que eu tenho a possibilidade de adicionar ao relatório. Ele já traz aqui o que nós estamos criando, o USP Teste 1, e eu vou somente salvar. E agora, essa tabela aqui já está disponível no nosso relatório, que vamos acessar daqui a alguns momentos.
Então, pessoal, benchmarking é muito completo, né? São mais de 30 conjuntos de métricas, vocês podem analisar qualquer entidade aí, e é um pensamento muito interessante para se a gente está falando de estratégias, né? Eu quero mostrar para vocês agora essa aba aqui, tópicos e clusters. Então, pensando agora, como que seria um benefício do Saival para um único autor, que eu acredito que é o caso da maioria de vocês que estão assistindo hoje. Eu posso pesquisar uma palavra-chave da minha linha de pesquisa e conhecer tudo sobre a minha linha de pesquisa. Então, aqui nessa aba tópicos, eu faço uma busca em search por uma palavra-chave da sua linha, eu vou usar aqui gestão do conhecimento, sempre a palavra-chave em inglês, e vejam, pessoal, a quantidade de tópicos de proeminência mundial dentro da minha linha de pesquisa com somente uma palavra-chave que o Saival encontrou. Então, todos esses tópicos são acerca da minha linha de pesquisa. Esse primeiro é um cluster, né? Essa bolinha mais condensada, mais cinza, escuro, é um cluster. Então, eu vou usar esse cluster aqui com vocês. Eu preciso voltar no módulo de overview, senão ele vai popular o cluster aqui no benchmark. Eu vou voltar aqui no overview com vocês e vou novamente lá para a nossa busca. Na busca em search, vamos selecionar a palavra-chave. Aí está já o cluster aparecendo, eu vou seleciono o cluster e agora a gente tem a possibilidade de analisar tudo que está dentro desse cluster em mais detalhes. Se eu clico aqui em Analyze Topic Cluster in Detail, nesse link direto aqui da parte superior, nós vamos sair agora do módulo de Overview e passar lá para o módulo de Trends, que é esse módulo de tendências mundiais. Então, vejam, agora aqui, pessoal, com essa linha aqui na parte superior da tela, a gente tem tudo sobre a nossa linha de pesquisa. Então, é esse trabalho que eu fazia, por exemplo, no pós-doutoramento. Vejam, se eu estou interessada em construção de títulos, resumos e palavras-chave, para que os meus trabalhos sejam mais facilmente encontrados nas grandes bases de dados internacionais. Aqui nesse sumário, né, nesse resumo, eu tenho essa nuvem de frases-chave, são as top 50 mais relevantes mundialmente falando, baseadas nesse conjunto de 21.700 publicações dentro de gestão do conhecimento, que é a minha linha de pesquisa. Então, vejam, eu sei que se eu usar Social Capital, Knowledge Management Strategy, são palavras-chave com pouca relevância mundial. O que significa essa relevância? Elas não estão sendo buscadas tão fortemente quanto outras por autores em qualquer parte do mundo nas grandes bases de dados internacionais. Eu sei que se eu usar Knowledge Sharing, é uma palavra com bastante relevância. Então, se eu utilizo esse tipo de informação para construir os meus títulos, resumos e palavras-chave dos meus futuros trabalhos, eu tenho mais chances de receber visualização e um trabalho que é muito visualizado, consequentemente, tem mais chance de receber citação. Então, aqui, novamente, é pensamento estratégico, tá? Muita gente não se preocupa com a criação e a importância da criação de um título, resumo, palavra-chave, para a difusão do seu trabalho depois, e claro, é o objetivo, a difusão do conhecimento é o objetivo das publicações, né? Aqui na aba Authors, se eu quiser buscar colaboração, então, colaboração nacional, internacional, regional, eu posso limitar aqui, estou ainda dentro da minha linha de pesquisa, gestão do conhecimento, né? Dentro daquele cluster de temas. Aqui, pessoal, se eu limito por uma região, quero fazer uma colaboração internacional com a Europa, por exemplo. Posso selecionar, inclusive, o país. Então, quem está buscando aí projetos de pós-doutorado, né? A gente consegue escolher aqui um país e trabalhar especificamente dentro de um tema específico, né? Então, quais são os pesquisadores da Alemanha que estão trabalhando dentro da minha linha de pesquisa, de gestão do conhecimento? Inclusive, eu posso conhecer os 20 trabalhos aqui da Petra,
clicando aqui nesses 20 documentos e tenho toda a informação acerca dos 20 documentos que ela está publicando. Inclusive, se ela é bastante citada, né? Aqui a gente tem quantidade de visualização, citação para esses 20 documentos dela. Então, eu posso ir buscando, inclusive, parcerias para os meus futuros trabalhos aqui com a visualização da minha linha de pesquisa. Além de construção de título, resumo, palavra-chave, colaboração, aqui na aba Scopus Sources, são as fontes Scopus, nós conseguimos buscar, pensar qual a revista mais adequada para a gente publicar o nosso futuro trabalho. Então, dentro da minha linha de pesquisa, eu tenho, claro, que a gente não pode aplicar um filtro, né? Se a gente está pensando em revistas, não é interessante também aplicar filtro por região. Mas vejam, eu tenho, por exemplo, Journal of Knowledge Management, que é uma revista que recebe muitas visualizações, né? Dos 298 trabalhos que ela publicou aqui nesse período dos últimos 10 anos que a gente está analisando, a gente tem uma expressividade aqui em termos de citação e visualização desses 298 documentos. Então, além de eu conseguir encontrar revistas interessantes para publicar, eu consigo visualizar os documentos dessa revista e pensar em uma lista de referências, ou seja, também mais uma possibilidade aí para agregar nos meus futuros trabalhos. Então, basear a minha lista de referências, a lista de referências ela é sempre muito bem, é um dos pontos-chave para a aceitação de um artigo pelos referis. Então, a sua lista deve estar atualizada, mencionar revistas de alto impacto, enfim, trabalhos que refletem o estado da arte da pesquisa. Então, tudo isso a gente consegue aqui monitorar e mapear no SciVal, sempre podendo exportar essas listas, tá, pessoal? Sempre na parte de exportação, a gente tem aqui na parte superior da tela. Então, é tudo muito completo nessa solução. Eu vou adicionar essa lista de revistas aqui para o nosso relatório. Vejam, toda e qualquer análise, a gente tem esse Edit Reporting aqui. E ele vai nos dar a possibilidade de adicionar ao nosso USP Teste 1. Aqui está, ó, que a gente acabou de criar juntos. Então, ele está mostrando aqui as top revistas, as top 100 no mundo, dentro da minha linha de pesquisa. Eu vou salvar, e ele levou essa lista lá para o nosso relatório. Então, pessoal, a gente brinca aqui para qualquer problema, qualquer demanda dentro de uma instituição, seja ela acadêmica ou não, a gente tem resposta. Se a gente está falando de trabalho científico, a gente tem resposta para tudo isso aqui no SciVal. Por último, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso módulo de reporting. Tem um módulo de colaboração que eu vou passar rapidinho também. Vou voltar os últimos 5 minutos aqui no módulo de colaboração e depois eu abro os últimos minutos para as perguntas de vocês. Já podem ir pensando aí nas perguntas para deixar no chat, no Q&A, ou se vocês quiserem abrir o microfone, é só clicar em Raise Hand ou levantar a mão. Eu vou lá agora, vejam, eu estou no módulo de Reporting, módulo de relatórios. Ele nos abriu aqui uma biblioteca de relatórios, e eu tenho vários relatórios que eu criei com outras instituições, e o que eu acabo de criar com vocês aqui, o USP Teste 1. E ele já nos mostra o relatório prontinho. Nós fizemos somente 3 análises, mas eu poderia fazer um relatório de 50 páginas, se eu quisesse, né? Vejam, a gente tem aqui a comparação dos 3 grupos, né, com as 3 métricas que a gente fez, a comparação por tabela, ele fica muito bem estruturadinho e eu consigo, inclusive, adicionar descrições na parte superior ou inferior do relatório, que são opcionais, tá? Então, eu vou editando o relatório aqui e as análises já ficam todas prontinhas aqui. Por último, aqui é a lista de revistas que a gente trouxe para o relatório aqui também, as top revistas. Do lado, na parte aqui superior da tela, eu posso, com esse movimento de arrastar as análises, modificar a posição de cada análise dentro do relatório, ou no xizinho remover a análise do meu relatório.
E na aba Save As, a gente pode salvar e baixar o relatório em formatos CSV, XLS, PDF, Doc e também compartilhar na opção Share com um colega que tenha um e-mail institucional. Então, inclusive aqui nessa opção Save as a Template, a gente consegue gerar esses templates de relatório, ou seja, para o pessoal aí que trabalha, né, com o pessoal mais da biblioteca, serviços especializados, podem gerar esses modelos de relatório. Toda vez que você voltar na sua biblioteca de relatórios, ele já está lá pronto, você só modifica as entidades analisáveis. Então, também é muito prático e rápido esse processo. Por último, vou mostrar para vocês um pouquinho do módulo de colaboração e depois a gente abre para perguntas. Mas, assim, hoje a gente passou, pessoal, em 1 hora, pelas principais funcionalidades. Tem muita coisa para ser explorada. O Saival é atualizado, a gente tem novos releases a cada 2 meses, então tem muita coisa nova, funcionalidades novas, né, sendo adicionadas ao Saival. Então, fiquem atentos, a cada 2 meses a gente tem funcionalidades novas. Aqui no módulo de colaboração, eu posso fazer uma busca, por exemplo, por estados brasileiros ou por instituições. Então, aqui, só para mostrar para vocês, dentro de um estado, eu consigo conhecer toda a colaboração que existe dentro do estado de São Paulo, com vários gráficos interessantes aqui. Aqui ele mostra, tá vendo? Todas as instituições dentro do estado de São Paulo em forma de tabela matrix, ou, por exemplo, Chord Diagram, é um diagrama de cordas, com colaboração dentro Aqui a gente está selecionando, né, as top 100 instituições. Vejam, ele traz um diagrama de cordas, então tem muita funcionalidade interessante aqui sobre colaboração. Eu vou usar o perfil da USP novamente, já para finalizar aqui. Seleciono o perfil da USP e quero mostrar para vocês a importância da colaboração internacional para uma instituição. Então, vejam, eu estou selecionei a USP, já está aqui no módulo de colaboração, e eu tenho a colaboração em modo de tabela ou esse mapa. O mapa é até mais fácil a visualização quando a gente quer selecionar um continente específico. Vejam, eu estou aqui abrindo o mapa de colaboração da USP, eu sei que tem mais de 3.000 instituições na Europa colaborando com a USP. Se eu faço um cliquezinho aqui, o mapa se expande, e aqui também é uma outra possibilidade para a gente buscar colaboração, tá? O mapa se expande e vai nos trazer aqui por país. Eu vou entrar aqui na Inglaterra, e agora ele vai expandir novamente o mapa, e agora ele traz em nível institucional, dentro de um país específico. Então, vejam, a quantidade... eu vou abrir aqui, por exemplo, colaboração USP e Oxford, para vocês terem uma ideia da relevância dessa informação. Vejam que interessante essa tela. A USP tem 1.112... Claro, a gente está falando de um período de tempo, sempre um período de tempo específico, né? Que os últimos 10 anos. 1.112 autores colaborando com Oxford. Oxford tem 1.155. Isso gera um impacto para a USP, o impacto da USP sozinha, isolada, perdão, é de 1,12. Esse impacto ponderado por campo de conhecimento, impacto de citações, né? 12% acima da média mundial esperada. O impacto de Oxford isolada é de 2,35, 135% de impacto de citação acima da média mundial esperada. Quando USP e Oxford colaboram, gerando 1.887 documentos, publicações, esse impacto vai para 10,05. Então, aqui fica muito nítida a relevância da colaboração internacional para uma instituição, né, em termos de impacto. Aqui a gente tem essas abas, autores em coautoria, né, os que já trabalham USP e Oxford, do lado esquerdo e direito,
e uma lista de potential co-authors. O Scival, ele mostra para você quem ainda não colabora e tem algum potencial de colaboração entre essas duas instituições. Então, é tudo muito mapeado, né, no Scival aqui. Ele te traz já todas as opções de colaboração. Pessoal, é isso. Vou deixar os últimos minutos agora para as dúvidas de vocês. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Ah, a Clélia está aqui conosco. Boa tarde, Clélia. Obrigada pela sua participação. Ela está perguntando aqui, por favor, pode nos falar como o Scival recupera os termos para indexação das ODS? Muito obrigada. E a Lia também está presente, do pessoal lá da Química de São Carlos. Muito obrigada, pessoal. Então, como que a gente faz aquela busca, né, das estratégias de busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Voltando lá no módulo de overview, pessoal, onde a gente encontra aqui no ícone Research Areas, o penúltimo ícone, eu faço uma busca aqui pela sigla SDG, de Sustainable Development Goals, né? A sigla está em inglês. Por exemplo, eu vou usar aqui Fome Zero. Eu tenho duas estratégias para 2020 e para 2022. Essas estratégias foram criadas para apoiar os grandes rankings mundiais, né? A análise dos grandes rankings como o Times Higher Education. Então, a gente tem as duas estratégias. A de 2022, a mais recente, ela considera mais machine learning. Então, a gente tem essa variável um pouco mais explícita na estratégia. Mas a estratégia considera desde opiniões de clientes até opiniões de experts no assunto, a própria descrição do objetivo da ONU, a gente leva em consideração as palavras-chave, claro, né? Mas são várias formas de criar essa estratégia de busca para que a gente consiga contemplar de forma mais correta os documentos. Na parte superior aqui da tela, eu tenho essa View Research Area Definition. Ele abre essa abinha aqui do lado esquerdo com toda a descrição dos objetivos da ONU. Ele traz, inclusive, um link para vocês. Aqui, esse link é gratuito, tá? Esse Get Access. Ele abre aqui o Mendeley Data com toda a metodologia por trás dos objetivos da ONU. Então, aqui vocês tem a opção de baixar a metodologia, para quem tem interesse, como que a gente chegou nas queries. Tem estratégias aqui de mais de 100 páginas, então é uma estratégia muito completa. E como que a gente faz para encontrar, por exemplo, eu mostrei para vocês como criar um grupo, né? Eu até falei com o pessoal lá da Química recentemente sobre isso. Supondo que agora eu quero visualizar dentro da minha instituição, eu mostrei para vocês como fazer, né? Como fazer para encontrar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a contribuição dentro do perfil da USP. Mas agora eu vou clicar aqui no ícone de pesquisadores e grupos, selecionar o grupo A que eu criei com vocês, junto com vocês, e agora eu quero encontrar qual é a contribuição desses autores do grupo A para cada um dos objetivos da ONU. Então, eu estou com o grupo A aberto. O grupo A tem, nesse período de tempo, 439 publicações. Eu vou clicar em visualizar a lista de publicações desse grupo A. View List of Publications. Aqui, pessoal, do lado, na parte superior da tela, a gente tem essa opção de exportar. Eu vou exportar clicar em exportar spreadsheet, e aqui a gente tem esse conjunto de possibilidades de exportação. Vejam, eu posso exportar os dados básicos da publicação. Então, aqueles 439 documentos do grupo A, que é um grupo de docentes, de pesquisadores, né, que eu estou analisando, tenho todas as possibilidades de exportação. Por exemplo, aqui está o Sustainable Development Goals, ou seja, com essa opção, eu vou até tirar todas essas outras informações aqui,
Eu vou deixar só o título do documento e o Sustainable Development Goals, e vou exportar esse XLS. Vamos ver se ele traz aqui rapidamente o arquivo para mostrar para vocês. E ele vai agora nos mostrar para qual ODS cada um desses documentos, desses mais de 400 documentos do Grupo A, existe contribuição. Vamos ver se a gente tem aqui a informação. Vejam que interessante, olha. Ele traz o título, então, na primeira coluna, né, o título do artigo, e esse primeiro artigo tem contribuição para o objetivo 7 da ONU. Esse outro artigo aqui tem contribuição para o objetivo 7 e 13. E assim a gente vai analisando aqui os artigos, né, e as suas contribuições para cada objetivo da ONU. Então, esse é o passo a passo que vocês podem replicar depois. Então, além disso, a gente tem aqui nessa opção de exportar muitas outras possibilidades de exportação. Agora, o Alexandre está perguntando. Obrigada, Alexandre. Como o sistema aponta os coautores potenciais? Então, Alexandre, aqui na aba de colaboração, ele está definindo ali, dependendo, eu poderia selecionar uma área ou uma sub-área específica, né? Eu estava visualizando a USP como um todo. Nesse caso, não é adequado esse tipo de busca, mas se eu selecionar aqui uma área ou uma sub-área, deixa eu clicar aqui novamente. De novo, aqui dentro de engenharia, por exemplo, engenharia automotiva. Ele vai agora me mostrar, ou por mapa ou por tabela, quais são as instituições. No caso, eu estava fazendo um filtro aqui por Reino Unido, Europa, e, inclusive, eu posso limitar a minha busca por setores. Se eu quero fazer uma colaboração com o setor corporativo, eu seleciono aqui somente empresas que estão trabalhando com engenharia automotiva. Eu não sei se a gente vai encontrar se tem alguma aqui. Lá, nesse caso não tem, mas eu posso selecionar o setor corporativo, médico, governamental, para identificar colaboração. E aí, a gente tem, dentro de engenharia automotiva, essas 4 instituições colaborando dentro da Inglaterra com o USP. O Imperial College, por exemplo, e aí a gente consegue entrar na informação do que já existe de colaboração entre as 2 instituições, e agora sim, essa lista de potential co-authors vai refletir especificamente a engenharia automotiva, que é o que eu acabei de selecionar. E aí ele mostra aqui quem ainda não colabora com o Imperial College e poderia potencialmente fazer algum tipo de colaboração. A Paula está nos perguntando, gostaria de saber se a instituição tem que ter uma assinatura para poder utilizar o site de livre acesso. Paula, as principais instituições aqui no Brasil já utilizam o SciVal, a USP tem acesso, as principais instituições, o FMG, o pessoal do Sul, Unicamp, Unesp, tem várias agora que eu não vou saber de cabeça, mas se você quiser me mandar um e-mail depois, t.vic@elsevier.com, eu posso te informar se a sua instituição tem acesso ativo, tá? Pessoal, acho que a Beth quer falar alguma coisa, Beth? Oi, Thaís. Olha, na verdade, você tem até às 16 horas para falar com tranquilidade sobre a ferramenta, a menos que você tenha um outro compromisso. Elogiar também toda a explicação, que foi muito clara, mas é claro, é uma coisa que eu digo que repetidamente a gente deve estar acessando, experimentando, para ver todo o potencial que a ferramenta possui. Eu vejo que muitas vezes a gente passa um tempo sem usar, e daí às vezes tem um esquecimento de como é que usa a ferramenta, e também a gente recebe uma mensagem dizendo que
a nossa conta faz muito tempo que a gente não abre. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? A gente tem essa mensagem, eu acho que é mais para identificar se você precisa de alguma informação específica. Eu acho que é mais para monitorar mesmo essa relação de uso, né, com o cliente. Mas, por exemplo, aqui, ó, ele está me dizendo que desde a última vez que eu entrei, sem visualizar as novas funcionalidades, tem 4 novas funcionalidades aqui no Saival, por exemplo. Se eu clico aqui nessa parte, nesse ponto de interrogação na parte superior direita, ele me mostra o que há de novo no Saival. Então, são 4 novos releases, novas funcionalidades. E sempre que vocês ficarem um tempo sem ingressar na solução, vocês terão aqui disponível o que chegou de novo nesse período que você não acessou. E aí ele te mostra aqui, ó, What's New in Saival. Ele traz uma página só acerca desses novas funcionalidades. Ó. Então, praticamente a cada 2 meses, a gente tem, geralmente, né, a cada 2 meses, mas às vezes, todo mês a gente tem novos releases, que eles têm nomes específicos, mas ele te mostra tudo que há de novo. Eu vou clicar aqui nessa setinha, ele vai te mostrando, olha, agora a gente já tem o Times Higher Education, né, o World University Rankings, com os dados de 2023. Então, ele está mostrando aqui que já está atualizado, analisar o FWCI, os valores de 5 anos em detalhes para ter insights, né, para esses ranking scores. Então, ele mostra tudo que tem de novo no Saival, nesses novos releases, nessa página. Esse Saival Support Center tem muito mais informação, né? Tem treinamento específico, como usar o produto, mas basicamente é isso. A mensagem eu acho que é mais para que você lembre que a solução tem novas funcionalidades a cada mês, para que você não perca nenhuma possibilidade de funcionalidade nova. Eu acho que é basicamente isso, Beth. Obrigada, Paula. É do Instituto Adolfo Lutz. Tá, joia. A gente fazemos contato depois, então, por e-mail. Pessoal, eu quis condensar a apresentação em 1 hora, justamente porque eu sei que é meio cansativo para muita gente, mas a ideia é que depois a gente possa, inclusive, se vocês quiserem enviar feedback, nós podemos pensar em apresentações personalizadas aí para o pessoal da USP, para os seus departamentos. Então, você aí que é bibliotecário de departamento específico, chefe de departamento, ou quiser fazer contato com um departamento específico, nós podemos criar apresentações personalizadas para as demandas de vocês. Então, façam contato comigo, a gente pode pensar aí em uma futura apresentação em formato personalizado, né, para atender aí as atividades específicas de vocês. Eu acho que é isso por hoje. Então, passamos pelas principais funcionalidades da solução, como criar grupos de autores, né, que é bastante importante, como cada autor pode analisar aí o seu tópico de proeminência mundial, a sua linha de pesquisa, e depois que vocês explorarem a solução e quiserem fazer contato por e-mail para tirar qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Vamos ver se temos mais. Obrigada, Elisa, muito obrigada. Não temos mais nenhuma dúvida, pessoal? Antes de finalizar aqui. Acho que não temos mais dúvidas, né? Acho que é isso. Temos a Graciele agora. Poderia mostrar novamente como criar o grupo de autores? Fui fazendo junto, mas o meu grupo ficou sem publicações. Graciele, eu vou te mostrar aqui novamente, mas a ideia é que vocês utilizem a gravação para revisar o passo a passo, dando
um pause na gravação, você consegue replicar todo o processo com muita facilidade. Então, a gente pode enviar a gravação para vocês que vocês não tenham nenhum problema com esse processo. Mas essa planilha que eu mostrei para vocês, utilizando essa planilha, o processo de importação é muito rápido. Você coloca aqui toda a informação, né, dos autores, os Scopus IDs, o nome e sobrenome de cada autor, o nome e sobrenome de cada autor, os Scopus IDs, e o título do seu grupo, né, o título de cada grupo, como você quer nomear o grupo. Na aba Mais Saival, nós podemos importar essa planilha. E aqui é onde eu seleciono aqui, selecionando pesquisadores e grupos, nesse segundo ícone, na aba Adicionar Novo, Importar pesquisadores, aqui na parte superior direita, Import Researchers. E aqui eu clico nesse Drop File e trago o arquivo que eu estou criando, né? O arquivo em XLS. Ele já importou aqui os nossos autores, os 6 autores. Eu clico em Próximo Passo. Como eu já acabei de criar os grupos A, B e C com vocês, ele vai dizer aqui que eu já tenho esses grupos criados, né? Mas esse é o passo a passo, é super simples. E você vai depois poder revisar esse passo a passo na gravação. Até amanhã, todos vocês receberão a gravação. Quem, por algum inconveniente, ficar sem a gravação, por favor, nos envie um e-mail para que a gente possa enviar todo o material certificado, né? O pessoal da BCD vai providenciar para vocês também. Alguma outra dúvida, pessoal? Eu acho que vamos, então, finalizando por aqui. Muitíssimo obrigada à ABCD, a toda a organização, Elizabeth, colegas desse evento, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Thaís. Você é muito didática. Muito obrigada. Se sente confortável, ainda mais com essa garantia da gravação, para revisar o passo a passo e a sua disponibilidade em atender, resolver nossas dúvidas, viu? Você é uma pessoa muito competente, inclusive a gente viu quando você fez a busca por o seu próprio nome. E isso nos incentiva a também explorar essas questões de análises bibliométricas que fazem parte, né, do métier dos bibliotecários, dos pesquisadores em geral, dos presidentes de comissões, grupos de pesquisa. Tudo isso nos incentiva a verificar de que modo a produção da instituição, dos nossos colegas e nossa própria publicação está sendo vista e está impactando o próprio cenário científico e as questões do desenvolvimento sustentável, que eu vejo como um grande achado, inclusive em relação à metodologia com as palavras-chave. Na Universidade de São Paulo, a gente está investindo bastante nessa parte, inclusive por conta de dar um feedback para a sociedade com relação aos investimentos na ciência, né? E dizer o quanto que é importante a produção científica e acadêmica de todas as universidades brasileiras e também estrangeiras. E gostaria de destacar também que na Universidade de São Paulo nós temos muito orgulho de ter as bibliotecas realizando atividades de análise bibliométrica, auxiliando os docentes e outros colaboradores, inclusive estudantes também,
a utilizar a ferramenta para ter um resultado de pesquisa de alto nível. E isso não é para qualquer instituição. E é preciso também haver essa colaboração, porque, enquanto profissionais da informação, nossa ideia é estar sempre auxiliando os pesquisadores, apoiando os estudantes e docentes. Gostaria, então, de agradecer a sua disponibilidade e reforçar aí a nossa parceria, né, Thaís? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Beth, é sempre um prazer estar com vocês. Fui aluna da USP, né? Então, para mim é sempre é sempre um prazer, é sempre uma satisfação. Claro, a gente leva a USP como um caso de sucesso para todos os nossos outros parceiros e clientes, porque realmente o trabalho de vocês é muito impecável sempre. Então, é o nosso caso de sucesso e estamos muito felizes com essa parceria. Obrigada a todos que ficaram até agora, muitíssimo obrigada. Estou à disposição, sempre ou por e-mail ou para futuros eventos, contem comigo e nos vemos em uma próxima oportunidade. Inclusive, essa semana temos um outro tema para ser tratado aí, que faz parte da programação dos eventos Elsevier. Muito obrigada, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.